Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para você informações e características do estilo Cowlook. E para você que me acompanha aqui há um pouquinho mais de tempo, você deve estar pensando, Felipe, você já fez um vídeo falando sobre Cowlook? Você vai fazer de novo? E sim, eu estou refazendo esse vídeo, tá? Porque aqui tem alguns pontos que até algumas pessoas que assistiram o vídeo anterior e que são do meio Cowlook sugeriram algumas alterações, algumas mudanças para que representasse de uma forma mais fiel essa escola de customização. Então, por conta disso, eu estou desativando outro vídeo do ar, tá bom? E estou deixando somente este mais novo aqui com informações mais completas e mais fidedignas referente ao estilo Cowlook. Agradeço as pessoas que entraram em contato comigo e puderam ajudar nessa retificação, tá bom? Mas sem mais delongas, então vamos aqui para o nosso vídeo, tá? Antes da gente continuar o nosso vídeo, só um recadinho muito especial para você. Por acaso você está customizando um Herculed? Se sim, se liga nessa dica. Eu preparei um e-book com 10 projetos de customização para Herculeds. Aproveitei as bases dos Herculeds nacionais, como Fusca, Kombi, Karmann-Ghia, e explorei em cada um deles um estilo de customização diferente. Então tem Cowlook, Cowstyle, Web, Germanlook, tem muita coisa bacana. O intuito desse book é te ajudar, te dar boas referências para você customizar o seu carro à sua forma. Gostou? Te digo mais, esse book é 100% gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Procure, baixe e aproveite. Agora, simbora para o vídeo. O estilo Cowlook, ele significa California Look, é baseado em um Volkswagen Herculed com um foco mais ligado ao desempenho e performance. É uma das escolas de customização mais antigas no universo Herculed. E se formos agora remontar a sua origem, ela vem lá do sul da Califórnia, que tradicionalmente se destaca pela origem de diversos estilos de customização de vários carros no mundo, né, e também de Volkswagen, onde muitas regras são quebradas e algumas tendências são criadas também. E esse estilo surgiu mais precisamente em Orange County, em meados de 1965. Lá nasceu o estilo que ficou conhecido como Cowlook, que prioriza a alta performance em carros de rua. A sua influência também foi marcada por inúmeros carros estritamente de corridas que nasceram nesta mesma época, os chamados Volkswagen Drag Cars, que são esses Fuscas extremamente preparados para as pistas de arrancada, e que contava com o envolvimento de empresas como a EMP e lendas de corrida como o Gene Berg. Qual que é o objetivo então de um Cowlook? O Cowlook foi criado com o objetivo de trazer às ruas o espírito das competições de arrancadas. Então é um estilo de customização que ele flerta com essa pegada das pistas de arrancada, tá? Mas ela sofre uma adaptação para rodar nas ruas, né? E tudo isso, né, é criado ali para poder eliminar também o peso, fazer com que o carro tenha um visual mais limpo e mais agressivo, tá ok? Dentre as modificações mais comuns que nós temos em um Cowlook, começando a falar pela base, né? A base é geralmente um Fusca, né? Porque é o carro mais popular entre os customizadores do mundo, né? Fusca não é mistério para ninguém, vendeu muito no mundo todo. E ele é muito utilizado não somente pelo preço barato, né? É muito acessível se comprar um Fusca, mas também por conta da sua aparência icônica, né? O Fusca tem um desenho muito emblemático e do seu motor boxer 4 cilindros ser muito fácil de se preparar, né? Então, todas essas características somadas ao fator ali onipresença desse carro que tem em todo o mundo, acaba fazendo com que as pequenas modificações que você faça no visual de um Fusca se tornem ali facilmente notadas pelas pessoas, né? Então, qualquer coisinha que você muda, um detalhe aqui, um outro ali,
é muito fácil de você perceber o que foi alterado, né? O estilo Call ele tem mudado um pouco ao longo dos últimos 30 anos, mas as modificações mais típicas tendem a seguir um padrão. E é esse padrão que a gente vai explanar aqui para vocês nas próximas imagens, tá bom? Começando a falar pela carroceria, a carroceria não costuma ter grandes alterações. Quando tem, essas alterações se restringem basicamente ao capô traseiro modificado, né? Uma tampa traseira deslocada para auxiliar o resfriamento e coisas desse tipo. Né? Como vocês sabem, a gente até falou anteriormente, geralmente os motores são modificados, então necessita com que esse carro tenha uma melhor refrigeração para o motor. E essa refrigeração se obtém com esse deslocamento da tampa do motor. Então, muito provavelmente você já deve ter visto um Fusca na rua que andava com esse capô levantado, né? Era para poder propiciar essa maior ventilação para o motor e é uma característica que está presente também nos Call-Lux. Quanto aos frisos e quebra-ventos, em geral, essas peças são removidas, tá? Ou são pintadas de preto. Isso porque o Call-Look ele não trabalha com frisos cromados, ele procura um visual mais limpo. Então, para que se tenha esse visual mais limpo, preferencialmente os frisos são removidos, ou quando não são removidos, eles são pintados em preto ali para ficarem de uma forma bem discreta, ou até mesmo pintados na mesma cor da carroceria para não aparecer. Retrovisores. Os retrovisores utilizados são os modelos de competição, geralmente dois estilos, né? O do Porsche Spyder, né? E um modelo universal cônico, né? Que é possível usar em diversos carros. Esses retrovisores eles têm um visual mais aerodinâmico e são os mais utilizados aí pelos adeptos da escola Call-Look. Para-choques. Os para-choques costumam ser removidos e substituídos pelas T-bars, também visando aí o alívio de peso e um look ali mais clean, né? Um visual mais limpo. Então, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, do Fusca branco, né? Essas são as T-bars, tá? São só pequenas barras ali que você insere simulando um para-choque, né? Isso é um item extremamente característico dos Call-Lux, né? Então, quando você vê um Volkswagen com esse tipo de para-choque, muito provavelmente ele pertence a essa escola Call-Look, tá? Apenas uma observação, alguns lugares, né, os Detrans não legalizam esse tipo de para-choque, né? Isso vai depender um pouquinho de estado. Então, por conta disso, né, as pessoas acabam optando por deixar os para-choques originais, né? O que também é feito lá fora, né? Nos Estados Unidos, onde surgiu, alguns adeptos dos Call-Lux preferem manter os para-choques originais, né? Então isso também acontece aqui no Brasil, mais por uma questão de legislação até, né? E esses para-choques, quando são mantidos, eles são mantidos da forma mais limpa possível, né? Então, sem as garras ou sem os poleiros, né? Então, só o para-choque mesmo, sempre tendo em mente que o visual ele tem que ser clean, ele tem que ser limpo. Escapamento. Os escapamentos aqui para um Call-Lux são preferencialmente os 4x1, né? Com uma saída única de escapamento. Nós temos aqui geralmente 3 modelos que são usados. O Merged com Fat Boy, que é um modelo bem grandão ali, bem vistoso, e saída pela lateral. Nós temos o Quiet Pack, que é um modelo ali um pouco mais discreto, e o Stinger, comumente chamado de rabo de tatu, que é um escapamento aí bem visível que fica para fora, né, saída central e direcionada para cima, e por conta do formato do Fusca ser curvo, lembra um pouquinho o casco do Tatu, então esse escapamento ganhou esse nome, né, rabo de tatu, até um nome bem curioso. Quanto à mecânica do motor, é livre, né, há espaço para os menos preparados e para os mais preparados, né, mas principalmente esse estilo de customização aceita muito bem os motores de alta cilindrada, porque como ele teve essa origem linkada com as pistas de arrancada, então é um tipo de
customização, de modificações, preparações e motores, né, que costumam acontecer. Então você pode encontrar aí Kaolux sem grandes mudanças na parte do motor e outros até bem preparados com cilindradas bem maiores, né? Agora, as rodas. As rodas mais utilizadas nesse estilo são sempre de aro 15, tá? Então, a medida padrão para um Kaoluk é aro 15. E, geralmente, os modelos utilizados são o BRM, que esse é o mais clássico dos utilizados nos Kaoluks, né? Quando você pensa assim, uma roda para Kaoluk, geralmente a que vem à mente é essa, BRM, tá? A Centerline Wide 5, Wide 5, né? Se a gente for manter aí a fala toda em inglês, essa Centerline, ela tem origem também nas competições e por isso que é muito utilizada nesse estilo. Ela é uma das poucas aí que destoam, porque geralmente as rodas não são cromadas, tá? Ou boa parte delas não são, porque o Kaoluk ele visa um estilo mais limpo, como eu tenho falado aqui para vocês durante esses 10 minutos aqui do vídeo. Mas essa é uma das que foge um pouquinho da regra, tá? Tem a Male Gas Burner, que era uma roda original dos postes, é muito utilizada também nos Kaoluks. Nós temos a 8-spoke, também é uma roda muito típica nos Kaoluks. As clássicas Fuchs, que combinam com praticamente qualquer estilo de customização para Hercules e com os Kaoluks não é diferente. E a Erco também, que é uma roda toda cromada, ela entra na exceção junto com a Centerline. É um modelo muito parecido com a Centerline Wide 5 e por isso ela também é utilizada. Então as que são mais utilizadas são esses 6 modelos que eu apresentei aqui para vocês, tá? Pneus. Os pneus eles seguem o padrão Big and Little. E você deve estar perguntando, Felipe, o que é isso Big and Little? É o seguinte, esse padrão Big and Little, ele quer dizer o seguinte, são os pneus traseiros grandes e os pneus dianteiros menores, mais finos, né? Então, os traseiros são mais largos, são mais borrachudos, essa imagem é bem notória isso, né? Vocês conseguem perceber bem. E os dianteiros são mais estreitos, a borrachinha é mais fina, isso é típico, muito típico dos Kaoluks. E geralmente os pneus eles seguem as seguintes medidas, tá? Na dianteira, geralmente eles são 145/65, 155/60, 165/65 ou 175/65. Geralmente essas são as medidas que são mais utilizadas, tá? Na parte dianteira de um Kaoluk. Já na parte traseira, utiliza-se 185/65, 185/70, 195/65, 205/65 ou 205/70. Para aí, tá? Não se costuma usar pneus maiores do que isso na traseira, porque acaba descaracterizando. Mas perceba que sempre o pneu traseiro ele vai ser maior do que o dianteiro, tá? E essa diferença as pessoas geralmente ficam nessas medidas e aí procuram uma ou outra medida de acordo com a sua preferência ou até mesmo de acordo com a disponibilidade. Algumas dessas medidas são mais difíceis de serem encontradas no Brasil, então acaba-se que você tem algumas possibilidades aí para poder compor e montar o seu Kaoluk. Suspensão. A suspensão ela segue o seguinte padrão. A frente ela é rebaixada, né? Geralmente catraca e mangas de eixo, tem o encurtamento do quadro somente para ajuste ali, porque se mudar muito ali também já descaracteriza o estilo. E a altura da traseira ela é original ou o mais próximo do original possível. Então nessa foto vocês também conseguem perceber bem, ó, como a traseira ela é mais levantadinha, né? E a frente ela é rebaixada. Na verdade a traseira parece estar levantada, mas ela mantém a altura original, né? É a frente rebaixada que faz a traseira acabar parecendo mais elevada. Isso acaba proporcionando a postura que é conhecida no meio Kaoluk como nose down, que é a frente abaixada, né, e a traseira levantada. O nose down do inglês, né, nariz baixo, então é essa postura aí que é bem agressiva. E se a gente for analisar aqui, ó,
coloquei até algumas setas de referência para vocês verem bem. Olha como a frente ela é bem mais rebaixada, né, em relação ao solo, a traseira ela fica mais altinha, e se você for ver o assoalho do carro, né, a parte de baixo do carro, ela forma um ângulo em relação ao solo, né? É esse ângulo que cria aí a postura nose down, né, que é quando você bate um olho, você geralmente reconhece um Kaoluk por conta dessa postura. Interior. O interior, ele segue aí a tendência de ser mais limpo, né, mas ele também usa alguns elementos das pistas, né? Então, assim, volantes com aro de madeira costumam ser utilizados por causa da herança nas pistas, né? Instrumentos de corrida, como contagiros, pressão de óleo, medidor de combustível, alavanca EMP, para você ter um engate ali um pouco mais preciso. O interior, de uma forma geral, tá? Ele é bem limpo, bem minimalista, menos é mais, apenas ali abrindo exceção para alguns acessórios que possam passar informação, como os que eu citei anteriormente, né? Então, que passa alguma informação ali de combustível, de óleo, né? Para facilitar a própria leitura, né, do proprietário do carro, do dono do carro, quando estiver dirigindo, entender ali como está o funcionamento do carro. No interior também, gaiolas de proteção podem ser utilizadas, e detalhes no banco combinando com forração lateral ou teto também, para que você tenha ali um visual coeso. Quando a gente fala em interior minimalista, não quer dizer um interior descuidado, tá? O interior minimalista é um interior mais simples, mas que é bem cuidado, é bem feito, assim, é bem caprichado, tá? Tudo ali limpo, coeso, combinando, você consegue ter um interior muito bem agradável. Pintura. A pintura é sempre sólida e de somente uma cor. A gente está falando de um estilo que foca em um visual limpo, então a pintura ela não tem aqueles brilhos em excesso, nada disso. A pintura é sólida, geralmente de fábrica, mas quando a pintura não é de fábrica, as pessoas trocam por uma outra pintura de época do catálogo, alguma coisa assim, para que não fuja muito dessa tendência original do carro, e sempre de uma só cor, né? Aqui a gente não encontra combinações de saia e blusa, faixas, teto de vinil, nada disso. Faróis. Os faróis são sempre os modelos originais, tá? Não se usa nada de outros tipos de faróis e grades, enfim. E emblemas, aqui aceitam-se alguns emblemas personalizados, com referências a clubes, com referências a Porsche, referências a vários locais ao redor do mundo onde o Fusca foi fabricado, mas sempre assim, utilizados com muito critério, com muito cuidado, para que não acabem se destacando muito no carro, né? Só para que fique ele como uma cerejinha do bolo mesmo, né? E agora eu queria falar para vocês aqui dos principais clubes de Kaoluk ao redor do mundo, porque como a gente falou que foi um estilo que surgiu na Califórnia, mas que acabou conquistando o mundo todo, ao redor do mundo nós tivemos vários clubes, né, que acabam disseminando essa cultura. E nos Estados Unidos, né, o DKP, que significa Der Kleiner Panzer, ou traduzindo para o português, o Pequeno Tanque, é um dos primeiros clubes dedicados ao Kaoluk. Hoje, o DKP ainda existe e o clube está na sua terceira geração. Então, um dos pioneiros aí, né, se fazendo presente até os dias de hoje. Há também grandes clubes baseados na Europa, como o DAS, Der Autobahn Scrappers, ou Raspadores da Estrada, que é na Bélgica, e o DFL, Der Pfizer Luftkullers, a Força Refrigerada a Ar, na Alemanha. Obviamente, né, como o Fusca surgiu na Alemanha, esse estilo não poderia deixar de se fazer presente lá. E no Brasil, o DBC, The Brazilian Kaoluk, ou traduzindo, o Kaoluk brasileiro. Trouxe essa cultura do Kaoluk ao Brasil porque ela nunca havia sido explorada no nosso país. Então, se hoje a gente tem muitos Kaoluks aqui, essa cultura sendo difundida, é muito por conta do clube DBC. O que é muito curioso, porque assim, o Brasil é o berço dos Volkswagens desde a década de 50, né?
e nunca havia sofrido influências de customização de outros países. Aqui sempre costumava seguir mais a linha de manter o carro original. É bem da verdade que lá na década de 70 e 80 originou-se aqui uma customização old school, com suspensão rebaixada, rodas de magnésio, aro 13, tala larga, inúmeros acessórios nacionais e altamente valorizados. Essa customização ficou posteriormente conhecida como Velha Escola Brasil, ou simplesmente VEB. Mas no Brasil nunca tivemos a cultura Caulook difundida até o ano de 2016, quando surgiu o DBC, que reúne fãs do estilo e divulga a forma original de customização oriunda lá da Califórnia. Depois disso, muitos projetos começaram a ser feitos. Alguns desses projetos existem até há mais de 15 anos, né? Então até mesmo antes do próprio clube surgir. Só que a base de orientação muitas vezes ficava restrita à literatura de época, né? Publicações de revistas americanas, então era um acesso muito restrito, assim, era difícil você conseguir essa informação. Revistas importadas, era difícil delas chegarem aqui no nosso país, né? Então, geralmente, como esse acesso era restrito, isso acabou por limitar muito a reprodução desse estilo aqui no Brasil. Somente quem tinha tido essa experiência com uma literatura de fora, ou até mesmo viajado para fora do país, ou ido lá em loco na Califórnia para poder acompanhar e presenciar esse estilo, que conseguia reproduzir aqui. Então, por isso que até 2016 era um estilo assim, um pouco mais difícil de ser encontrado nas ruas, né? E agora vocês devem ter percebido, né, que a gente mostrou aqui vários exemplos e basicamente só Fuscas, né? Mas o estilo Caulook pode ser aplicado a outros Volkswagens? Imagino que você deva estar se fazendo essa pergunta. E o fato é que sim, tá? A estética Caulook tem sido aplicada a vários outros Volkswagens além do clássico Fusca, tá? Como a família Type 3, que aqui vocês veem uma Squareback. A família Type 3, para quem não sabe, ela é a versão alemã da família 1600 que nós tivemos aqui do Brasil, da Variant, do 1600E do caixão e TL. Então lá fora é utilizado esses carros também como uma base para se montar um Caulook. Então tanto a Squareback quanto o 1600 mesmo, Notchback, né, que aqui seria o Zé do caixão, servem de base para você também montar um Caulook. Então fica a ideia aí para você que às vezes quer fugir um pouquinho do Fusca, dá para se montar interessantes projetos de Caulook nesses carros também. E claro, no Karmann-Ghia, né? O Karmann-Ghia, que já é um esportivo por natureza, fica muito bem feito um projeto, assim, ele já tem as características naturalmente esportivas, né? Então quem monta um Caulook baseado em um Karmann-Ghia também fica um projeto fino e muito interessante. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu gostaria de registrar, antes de mais nada, o meu agradecimento muito especial ao Lucas e ao Roberto da DBC, do The Brazilian Caulook, que nos ajudaram aqui com algumas informações muito precisas referente a esse estilo que eles ajudam a difundir, né? Então a gente agradece. Vou colocar aqui na descrição também as páginas do The Brazilian Caulook para você poder acompanhar tanto no Facebook ou no Instagram, para poder estar sempre conhecendo um pouquinho mais sobre esse estilo. Tá ok? Meu muito obrigado a vocês e vida longa ao clube. E é isso, eu gostaria de agradecer a vocês que me acompanharam até aqui. Deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante. Deixe aqui nos comentários também o que você achou, sugestão de vídeo, né, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui para vocês, que a gente vai estar sempre analisando. E se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho, ajude a gente a disseminar a cultura da customização automotiva aqui no nosso país também. Valeu, galera! Muito obrigado, um forte abraço e até mais!